Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Ver um filho formado em medicina no Brasil é um sonho grande para a maioria das famílias brasileiras. Depois de aprovado na universidade, são 6 anos de dedicação integral aos estudos e, se a instituição for privada, mensalidades que podem beirar aí a R$ 10.000, né, em média. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, ou seja, como é que você, que é candidato à medicina, como é que você, que é pai ou mãe de um candidato a cursar medicina, pode viabilizar esse sonho para seu filho, sua filha, sua família, né? E para isso a gente trouxe aqui o Lucas Furtado, da Alume. A Alume é uma fintech que financia cursos em medicina, o pessoal que está inovando nessa área, que está abrindo novas opções para vocês. O objetivo, então, hoje é dar um pouco de contexto sobre o que são os problemas relacionados ao financiamento do curso de medicina e também contar com a experiência de quem está no mercado há alguns anos já, cortando caminhos e, quem sabe, não, né, oferecer uma solução melhor do que as que vocês conhecem aí, né, para financiar os estudos ou próprios ou dos seus filhos. Lucas, muito obrigado por estar aqui conosco, cara. Peço que você apresente para o nosso povo, por gentileza. Bom, eu sou o Lucas, eu me formei médico pela Unicamp em 2013. Depois eu cheguei a trabalhar 1 ano na Unidade Básica de Saúde, na minha cidade, Mococa. Fiz residência em Clínica Médica na USP e, mais recentemente, eu estou concluindo a pós-graduação em Finanças no INSPER, o que me ajuda bastante aí na Alume a trabalhar com serviços financeiros para quem sonha em ser médico, em cursar medicina. Legal. Vamos ouvir, então, de um médico, né, de alguém que passou por esses problemas todos. Então, cara, por que medicina é diferente? Conta para nós, né? Por que medicina tem esse problema é tão mais grave, mais pesado de carregar do que no custeio de outras faculdades? Beleza. Tem 3 coisas que fazem esse desafio ser maior no curso de medicina. Tá? O desafio de pagar uma faculdade de medicina ser muito maior do que nos outros cursos. Então, a primeira questão é que o curso de medicina é bem mais caro do que os outros cursos. A nossa estimativa hoje é que a mensalidade média seja de R$ 9.000. O segundo ponto é que é um curso mais longo do que a média. Então, é um curso de 6 anos. Né? Então, além de ser uma mensalidade mais alta, é por mais tempo também. E é um curso que é integral. Então, muito difícil a pessoa conseguir conciliar um trabalho com o curso de medicina, que poderia ser uma escapatória, né? Então, você juntando essas 3 coisas, a resultante é difícil cursar medicina e conseguir dar conta das mensalidades. Legal. E quais são as formas de financiamento existentes no mercado hoje para o curso de medicina? Para quem não conhece, vamos supor aí, eu tenho uma filha de 17 anos, ela está fazendo Enem, quer fazer medicina. Que cenário, que contexto existe aí hoje para financiar o curso de medicina? Cita para nós, por favor, além da Alume, obviamente, as outras que existem no mercado. Tá bem. Bom, eu vou falar já em ordem do que eu acho que as pessoas devem procurar, tá? Então, a opção número 1 é o FIES. É a melhor condição de longe em relação a condições de pagamento, prazo. O FIES é imbatível, tá? Então, se você, algum familiar seu, quer fazer medicina, procura aí um financiamento, precisa saber tudo do FIES, pesquisar o FIES, saber de cabo a rabo. É comum que as regras mudem ano a ano, embora nos últimos anos aí que eu tenho acompanhado as regras estejam parecidas. Temos até uma notícia boa, que o teto aumentou um pouquinho recentemente. Então, hoje, o FIES está cobrindo até R$ 8.000 por mês, mais ou menos, da faculdade. 8.000, 8.800, se eu não me engano, tá? E o FIES é a opção número 1, tá? A outra opção que é importante o pessoal conhecer, Fred, é o financiamento interno das faculdades. É uma coisa que não é muito divulgada, não tem nenhum portal, nenhum site que fala disso, mas
se você pesquisar, for a fundo, ligar, conversar com quem já está na faculdade, é possível que você descubra linhas aí internas das faculdades. Eu posso até citar alguns exemplos aqui depois, tá? Nessa mesma categoria, eu gosto de incluir o Pra Valer. O Pra Valer, ele é conhecido aí por financiar outros cursos e ele também tem financiamento para curso de medicina, porém, é uma opção restrita. Muitas poucas faculdades de medicina oferecem o Pra Valer e quando oferecem, a condição acaba sendo uma condição bem interessante, tá? Então, em primeiro lugar, FIES. Segundo, os financiamentos internos das faculdades, e aí eu incluo também o Pra Valer para a medicina. Terceira opção, nós, Alume, que temos duas modalidades, eu posso explicar depois mais em detalhes também. E em quarto lugar, os bancos, que aí eu acho que a gente tem que destacar aqui o Santander. Em segundo lugar, o Bradesco. E a gente tem alguns bancos com atuações mais regionais, por exemplo, como o Banrisul, na região aí sul do país, o Sicob, na região de Minas Gerais, e o Banco do Nordeste também tem algumas condições aí para algumas instituições. São instituições que não têm abrangência nacional, tanto o Banrisul, o Sicob, quanto o Banco do Nordeste. Mas, em resumo, são essas 5 opções que eu falei para você, tá, Fred? FIES, financiamento interno, Alume, grandes bancos e esses bancos com atuações mais regionais. Excelente. Gostei que você ainda colocou as opções em ordem de prioridade. Vou cobrar você ainda ao final da nossa fala aqui, que você cite esses financiamentos internos das faculdades aí para as pessoas ficarem sabendo. E já vou passar para a tua avaliação, então, de vantagens e desvantagens de cada uma dessas fontes de financiamento que você citou aí, né? Você colocou elas em ordem, imagino que elas tenham vantagens e desvantagens. Se você puder falar para quem não conhece, eu já agradeço. Claro. Então, vamos lá. FIES, vantagem. É imbatível. Juro zero, porém com correção da inflação, mas assim, é a melhor taxa que você vai conseguir no financiamento. Além disso, o prazo para pagamento no FIES hoje é de até 14 anos após a formatura, que é bem interessante. Ele cobre a graduação inteira, tem uma cobertura, um teto bem alto, como eu disse aí, pode chegar até R$ 8.800 por mês, que está absolutamente condizente com a média das mensalidades hoje. E tem ainda, se você não conseguir pagar, tem renegociação, tem, enfim, uma assistência que nenhum outro oferece, tá? Então, o FIES, as condições são muito, muito boas, muito atrativas. Desvantagem do FIES é que é bem restrito, é difícil conseguir. Hoje são poucas faculdades que oferecem, são poucas vagas, você precisa ter um bom desempenho no Enem. Então, essa que é a grande desvantagem do FIES, tá? Só para te interromper nesse caso aí, então, para quem não conhece e quer pleitear um FIES, o caminho seria diretamente com a faculdade, entender se ela oferece FIES ou não, se o perfil do aluno atende os requisitos ou não, qual que é o caminho para quem quer esgotar essa primeira opção? O caminho primeiro é entender os pré-requisitos do FIES. Hoje, a pessoa precisa ter feito o Enem, precisa não ter zerado a redação, ter uma média aritmética maior do que 450 entre todas as áreas e precisa ter uma renda bruta per capita inferior a 3 salários mínimos, tá? Então, essa é a primeira coisa, você precisa se enquadrar nessas condições. E a segunda coisa é entender quais faculdades estão disponibilizando. Aí tem que fuçar lá no site do FIES para ver quais faculdades que oferecem, isso muda toda hora, tá? Beleza, joia. Segue aí, então, as desvantagens das próximas. Bom, vamos então falar dos financiamentos internos das faculdades. Em relação às condições, em geral, são condições muito boas também, muitas vezes sem cobrança de juros, só com correção monetária, correção aí pela inflação, com um prazo razoável para pagamento.
O percentual financiado varia bastante, tá? Tem até situações de financiamento integral, 75%, 50%, varia muito. Condições bem, inclusive próximas do FIES, tá? A desvantagem nessa modalidade nem chega a ser uma desvantagem, assim, que é difícil você tomar conhecimento, a informação é pouco acessível, as faculdades não divulgam muito isso, geralmente não está no site, tá? As vagas são limitadas também. Então, é um trabalho de investigação, de perguntar, de fuçar, de falar com quem já está fazendo medicina, porque existem várias faculdades que têm programas assim, mas precisa fuçar, precisa correr atrás para descobrir. E aí eu chego na Lume. Vantagens da Lume, tá? A gente tem taxas bem mais baixas do que os bancos, ou bastante competitivas com os bancos. A gente é especialista em estudante de medicina, então a gente só faz isso. A gente tenta diminuir a burocracia ao mínimo, então a gente não exige que a pessoa tenha que ir presencialmente em nenhum lugar para fazer o pedido. A pessoa pode fazer a simulação sem ter nenhum documento da faculdade. A gente procura desburocratizar ao máximo também esse pedido. A desvantagem é que você vai precisar de uma garantia, vai precisar apresentar um imóvel como garantia a um avalista. Tem pessoas que, infelizmente, não conseguem se enquadrar nessa situação, mas já são pré-requisitos bem mais acessíveis do que os bancos, por exemplo, exigiriam, tá? Como condições, com boas condições em termos de juros e prazos para pagamento, tá? Ou seja, acaba que a taxa de juros aqui já começa a ficar um pouquinho mais alta, mas tem mais vagas disponíveis, tá? Vamos dizer assim. Por último, vem aí os bancos tradicionais, então aqui eu destaco Santander, Bradesco. Desvantagem, taxa de juros vai ser um pouquinho mais alta, prazo para pagamento é sempre o dobro do tempo que essas instituições oferecem, e também vai ser necessário alguma garantia, um avalista, coisas do tipo, tá? E aí, em resumo, é isso, vantagens e desvantagens das opções que eu citei. Legal. Já que você citou taxas, fala para a gente das taxas de juros. O pessoal gosta de saber tanto das de vocês, nos programas que vocês têm, quanto também dos bancos, para a galera ter ideia. Beleza. Então, eu já falei aí do FIES e dos financiamentos das faculdades. A maior parte das vezes não tem taxa, não tem juros, não tem cobrança de juros, apenas correção monetária. Na Lume, hoje a gente tem duas modalidades, tá, Fred? A gente tem uma modalidade para estudantes a partir do 3º semestre e temos uma outra modalidade para estudantes a partir do 9º semestre. As garantias exigidas em cada estação são diferentes, consequentemente, a taxa de juros e as condições para pagamento também são diferentes. Na opção a partir do 3º semestre, a garantia necessária é um imóvel como garantia e a taxa praticada hoje é de 0,99 ao mês mais IPCA. Na opção a partir do 9º semestre, a gente não pede o imóvel, não precisa do imóvel, precisa indicar apenas um avalista, que seria aí o fiador, como muitas pessoas falam. Nesse caso, a taxa de juros é a partir de 1,99% ao mês. Prazo de pagamento com o imóvel até 15 anos para pagar após a formatura e sem imóvel até 5 anos para pagar. Bancos. Santander, hoje, taxa divulgada no site deles, a partir de 1,87% ao mês, e sempre eles vão oferecer o dobro do tempo para você pagar aquele semestre. Ou seja, o prazo máximo que você vai ter para pagar, caso você financie o curso todo, é de até 12 anos. Eles também pedem um avalista, tá? Porém, o Santander não deixa claro qual é a regra para a renda desse avalista. O que a gente ouve, conversando com os clientes aí na nossa experiência diária, é que essa renda é de aproximadamente 3 vezes o valor da mensalidade.
e consta que eles aceitam que você indique até 2 pessoas para compor essa renda aí. Outra coisa interessante, tá, do Santander, que eu preciso destacar, se a sua família ou você tem um relacionamento de longo prazo com o banco, pode ser que você consiga uma tarifa, uma condição um pouquinho melhor. Isso é levado em consideração, tá? O contrário também é verdade. Dependendo do seu relacionamento, pode ser que você consiga uma taxa um pouquinho mais alta do que isso. E, por fim, o Bradesco. Tem um detalhe aí do Bradesco que é necessário que a faculdade tenha um convênio com o Bradesco para você fazer o financiamento para a medicina. A taxa hoje divulgada no site de 2,17% ao mês. E, da mesma maneira que o Santander, eles oferecem até o dobro do tempo para o pagamento. Tá? Então, vamos lá. Pelo que eu entendi, aqui me corrija se eu estou errado. No caso do Santander, a exigência de renda é altíssima, né? O brasileiro, você imaginar 3 vezes a mensalidade, dá quase R$30.000, mesmo que composta por 2 pessoas, né? O casal, ainda assim, em média R$15.000 de salário por mês, o que é altíssimo para a renda média do brasileiro. Então, essa é uma desvantagem do financiamento dos bancos. E no outro lado, por exemplo, no caso da Alume, você tem que ter um imóvel em garantia. Então, nem todo mundo tem um imóvel para dar em garantia, apesar de que essa modalidade está ficando cada vez mais comum e as taxas são mais baixas, né? Essa aí vamos dizer assim, a encruzilhada que cabe aí ao estudante ou ao candidato escolher se ele não conseguir, como você falou, nas outras modalidades, aí, FIES e etc. E uma outra coisa que eu estou tentando entender aqui também é o prazo de pagamento. A gente recebe muita pergunta aqui de eu consigo começar a pagar depois, né, da formatura. Aí eu acho que não é bem assim, pelo que eu estou entendendo. Você já começa a pagar alguma coisa durante o próprio curso, mesmo que um pagamento inferior à mensalidade, mas eu queria ter ideia do que é esse fluxo financeiro de pagamento. A gente sabe que a mensalidade custa por volta de R$9.000 por mês e que as famílias não têm condição de pagar isso, mas quanto elas estão pagando ali durante os 6 anos do curso e quanto isso vai aumentar depois com o passar do tempo, ou são prestações fixas aí no modelo de tabela price, como o brasileiro está acostumado no financiamento de veículos e até no imobiliário também. Se eu puder falar um pouquinho disso, eu agradeço. Tá. Então, falando aí de Alume e bancos, tá? Como que funciona na prática? Eu vou tomar como exemplo uma mensalidade aqui de R$10.000. Se a pessoa que tomar o financiamento, ela vai receber um montante para quitar o semestre todo de uma vez. Tá? Então, no meu exemplo, uma mensalidade de R$10.000, o semestre custaria R$60.000. E essa pessoa vai ficar com o semestre totalmente pago, sem dever nada para a faculdade. Tá? Nos meses seguintes, ao invés de pagar a mensalidade, os R$10.000, a pessoa vai pagar um valor para o banco ou para a Alume. Tá? Nos bancos, esse percentual financiado fica amarrado ao prazo de 12 meses. Então, falando de uma outra maneira, no banco, ao invés de pagar R$60.000 em 6 meses, você vai pagar R$60.000 em 12 meses. Por serem juros compostos, a conta não vai ser certinha. Não, tudo bem, R$5.000. não precisa aumentar no detalhe do cálculo, mas o que eu estou querendo entender é o seguinte, que as janelas se sobrepõem, né? Quer dizer, você está pagando o semestre anterior e já começou o próximo. Então, se 5.000 do anterior se somarem a 5.000 do próximo, chega uma hora que você está pagando os mesmos com 2 semestres. Nessa... Sim, com 2 meses você já está pagando a mesma coisa, mais, né? Mas então, nos semestres seguintes, como funciona? Você só começa a pagar o próximo contrato depois que você quitar os contratos anteriores. Então, acabaram os meus primeiros 6 meses. Eu ainda tenho mais 6 meses para pagar, certo? Porque eu dividi 6 meses em 12 meses. Não, perfeito, perfeito. Então não há sobreposição e você não há sobreposição. Você espera, por isso você estica 6 anos em 12, né? Ou um pouco mais, como você falou. Mas aí, então a carga, a despesa mensal, o desembolso mensal, o pai que está escutando a gente aqui agora, é mais ou menos dessa monta.
40%, 50% da prestação. O cara vai pagar, ao invés de R$ 10.000, ele vai pagar R$ 4.500, R$ 5.000 por mês. É para isso que as pessoas têm que se preparar. Então, no Bradesco e no Santander, sim, tá? Pela mecânica do negócio. Você vai dividir 6 meses em 12, ponto final. Na Lume, a nossa conta é um pouquinho diferente, então em alguns casos, a gente consegue reduzir mais esse valor, tá? Agora, quanto mais no início do curso e quanto mais cara a mensalidade, mais difícil vai ser chegar a uma parcela mais baixa, tá? Então, isso também precisa ficar claro, inclusive aqui na Lume, tá? Mas sim, grosso modo, a expectativa é mais ou menos essa, que não é que vai reduzir para R$ 1.000. Com os valores de hoje, é provável que chegue aí na casa de 3, 4, 5 mil reais por mês. Entendi. Que ainda é bastante alto. Legal. E no caso do Pra Valer, do FIES também, a lógica é mais ou menos parecida, tirando, obviamente, o componente dos juros, né? Então, assim, mas a amortização de principal, que a gente fala, né, a diluição desse total financiado, ela vai ser aí da ordem de 3, 4, no máximo R$ 5 para uma prestação de 10 mil. A menos que o prazo seja... Você falou que eu acho que o FIES, o prazo é 14, 15 anos no máximo? Não, vamos lá. No FIES eles têm um teto do valor mensal que eles desembolsam, mas no FIES não, a pessoa consegue financiar quase que tudo, tá? Para pagar só depois de se formar. Então, você vai pagar ali R$ 200, às vezes R$ 300 por mês, e o restante só vai pagar depois de se formar. Nas faculdades também, tá? É comum que haja situações assim, de 100%, 75%, 50% de financiamento para você pagar o restante só após a formatura. Perfeito, perfeito. Bom saber. Obrigado. Me desculpe pela confusão. Você tinha falado mesmo que era total o pagamento só ao final. Então, cara, que você ficou de citar aí exemplos de financiamento interno das faculdades. Você gostaria de citar logo de uma vez? Vamos lá. Eu só queria fazer uma outra observação que diz respeito ao período que a gente está vivendo, né? Então, só quem está olhando o financiamento agora precisa saber disso. A gente está vivendo um período de alta de juros, invasão da Ucrânia, tensão com eleição. Então, os juros subiram aí nos últimos meses e isso impactou essas condições. Não sei como vai ser nos próximos meses, mas se a gente tiver enfim, pode ser que essas taxas melhorem em algum momento, tá? Só para o pessoal ter ciência disso. Falando aí das faculdades, tá? Vou dar algumas dicas aqui. No Brasil, existem faculdades, além das faculdades particulares e das faculdades públicas, existe uma classe de faculdades particulares que são fundações municipais, tá? Que, por definição, são sem fins lucrativos. Elas têm em comum que, geralmente, o fato de que, geralmente, elas têm uma mensalidade mais baixa do que a média, e, geralmente, elas têm linhas de apoio aos estudantes, tá? Então, eu posso citar aqui a UniRV, Universidade de Rio Verde, em Goiás, a Universidade de São Caetano, em São Paulo, a Unisc, no sul do Brasil tem várias, tá? Então, vale a pena pesquisar essa classe de faculdade, as fundações municipais, porque geralmente elas têm uma mensalidade mais baixa e têm linhas para os estudantes. Outra, PUC. Então, por exemplo, a PUC São Paulo, além de linhas de auxílio, ela tem bolsas, chega a ter bolsa até de 100% com auxílio para os estudantes, com critério socioeconômico, tá? São Leopoldo Mandi, que oferece algumas bolsas também integrais, aí eu não estou falando de financiamento, estou falando de bolsa mesmo. A Faculdade do Einstein oferece bolsa, oferece também uma linha de financiamento interna deles. A Santa Casa de São Paulo também tem uma linha de apoio para os estudantes. E, enfim, são alguns exemplos que eu tenho para o pessoal. A Baiana, em Salvador, Escola Baiana de Medicina. Tá? Ótimo.
Não, bons exemplos aí. A gente vai deixar tudo isso escrito no post que acompanha esse podcast, o pessoal se certificar e se houver, se o Lucas se lembrar de mais alguma coisa, a gente inclui lá. Lucas, queria te perguntar também sobre a elegibilidade, né, para esse financiamento. Você citou aí as condições do Fiesc, que é as condições de socioeconômicas, condições, no caso dos bancos, de perfil de renda, condições da Lume, por exemplo, de exigência de garantia, no caso do imóvel como garantia ou do avalista, e as condições do aluno. Me parece que é feita uma avaliação do aluno também. Que perfil o aluno precisa ter, o aluno bom, uma excelente nota no Enem, um excelente ranking CAPES da faculdade, ele impacta de alguma forma a taxa de aprovação do financiamento, seja por você, seja pelos outros players do mercado? Olha, em relação ao desempenho acadêmico, isso influencia bastante no FIES, obviamente. Nas faculdades, a gente tem duas situações. A gente tem faculdades com critérios socioeconômicos e a gente tem faculdades que oferecem programas baseados em mérito acadêmico. Tá? Na Alume, principalmente no aluno internato, isso é bastante levado em consideração hoje. Tá? No aluno graduação com imóvel em garantia, acaba que hoje o imóvel tem um papel preponderante, tá? E nos bancos, isso não influencia tanto. Ou seja, se você, bom saber, né, se os pais estão escutando, eventualmente se enquadram nas características financeiras aí, ou de patrimônio, descritas pelo Lucas, a chance é grande de que seu filho seja aprovado para um financiamento para a medicina. Cara, eu quero Mas te assim, pedir... desculpa te interromper só, Fred, desculpa. Eu acho que na prática, tá? Se é um estudante que tem boas notas, foi super bem, premiado, primeiro colocado no vestibular, tem que ir na faculdade e falar, olha, meu filho foi primeiro colocado, a gente não tem condições de pagar, a gente quer muito que ele faça, porque às vezes saem soluções dessa ida até o financeiro, como eu disse, né, as faculdades geralmente não divulgam muito essas linhas de crédito, de apoio que elas têm internamente. Legal, excelente dica. Cara, além disso, que outras dicas você pode deixar aí para quem vai precisar desse financiamento? Mais alguma coisa? Eu vou dar uma notícia boa aí pro pessoal, então, tá? A gente falou que é difícil, que é caro, que FIES não tem vaga, tem poucas vagas. Mas, assim, dando uma visão geral da medicina hoje no Brasil, nos últimos 20 anos, a gente praticamente triplicou as vagas de medicina. Ou seja, hoje está mais fácil conseguir uma vaga em medicina. Tá? Nesse mesmo período, surgiram as políticas de cotas, que ajudam as pessoas que estudaram em escola pública, numa condição socioeconômica aí mais difícil, a conseguir entrar em uma faculdade de medicina. No outro extremo, a gente tem as pessoas de alta renda, que aí ficou bem mais fácil. Se ela tiver o dinheiro, conseguir pagar, as chances são que ela consiga passar em uma faculdade de medicina. Aonde a gente vê a maior dificuldade, além das pessoas com uma condição socioeconômica difícil, as pessoas de baixa renda, é a classe média. Porque hoje tem mais vagas, mas a pessoa acaba não tendo aquela renda para quitar a mensalidade. Né? Quem hoje no Brasil fecha o mês e sobra lá R$9.000 na conta? Né? Então, esse grupo é que eu acho que merece aqui um recado final, tá? Porque é uma galera que a gente atende muito aqui na Lume. Então, essas pessoas que têm aí uma renda que fecha a conta, consegue pagar as contas no mês, às vezes até sobra um pouquinho, mas não o suficiente para quitar, para pagar uma mensalidade de medicina. Tá? A gente vê duas situações para esse pessoal de classe média aqui. A gente tem pessoas que têm aí uma reserva, seja que tem um sítio para vender, um carro para vender, tem uma poupança. E a gente tem pessoas que acabam não tendo essa reserva. Tá? Para quem tem uma reserva, o meu conselho, a minha dica é que se programe para, caso necessário, iniciar o financiamento estudantil o mais tarde possível no curso.
você vai financiar um valor menor por um prazo menor, consequentemente, vai pagar menos juros, vai conseguir uma condição melhor. Agora, a outra situação, quem não tem aí uma reserva, quem não tem algo para vender, a gente vê muitas pessoas entrando na faculdade só com o dinheiro da matrícula, sabe, Fred? Falando, não, vamos fechar os olhos que vai dar certo. Muitas entram em linhas de crédito caríssimas, rotativo, cheque especial, e acabam enterrando o sonho da medicina ali, porque acabam o semestre totalmente endividado, se precisar de um financiamento não vão conseguir, e aí que sai com uma dívida e um problema muito maior. Então, minha dica é, não entre na faculdade, não faça a matrícula sem ter pelo menos um plano, uma ideia de como você vai pagar esse curso, como você vai segurar até pedir um financiamento. Uma outra coisa, comunica com a sua família. Tem muita gente que a gente vê que o sonho da medicina é um plano familiar. Vem o avô, vem o tio, vem a tia, vem o primo, cada um junta ali um pouquinho e a família consegue manter essa mensalidade pelo menos por um tempo até que consiga aí um financiamento, por exemplo. Mas jamais faça essa aventura de pagar aí a mensalidade sem ter nenhuma ideia de como que vai pagar os próximos semestres, tá bom? Pô, excelente, cara, excelente. O fechamento, ele é o médico, tá, galera? O economista sou eu, mas os bons conselhos financeiros estão vindo aí do Lucas hoje. Adorei esse fechamento, cara. Deixo para suas considerações finais aí, se você ainda tiver alguma coisa que você gostaria de acrescentar, por favor, a hora é agora. Alguma coisa que eu deixei de perguntar e que você considera que é importante ainda para as pessoas saberem. Apesar de que eu acho que essas dicas suas aí foram ótimas até o momento. Bom, por fim, eu quero deixar uma mensagem de esperança, cara, de que, assim, quem quer, quem sonha em fazer medicina, quem sonha, sabe, quer muito e às vezes não vê solução, cara, acredita, corre atrás. Não é fácil, então tem esse outro lado. A gente está falando de 700 mil reais, 800, 1 milhão, então não vai cair no seu colo, né? A gente estima aí que tem 1 milhão de pessoas prestando medicina, mas eu acredito que dá, acredito que correndo atrás, que buscando, que se esforçando, pesquisando, que a coisa é possível. E no que a gente puder aqui na Lume ajudar, a gente está aqui para isso. Excelente. Fechamento, a força do sonho, a força da motivação, bom planejamento. Adorei o bate-papo, Lucas. Porra, muito prazer, muito obrigado pelas dicas, pelas valiosas informações. Eu tenho certeza que vai ser útil para muita gente. Cara, foi um prazer ter você aqui. Valeu, o prazer foi meu, Fred. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Obrigado.